como de costume, né, antes de você se sentar, que você abrisse comigo a tua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 11, versículo 20, nós vamos ler do 20 até o 24, amém? Marcos capítulo 11, versículo 20 até o 24. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, né, como de costume também, então pode ser que esteja aí um pouquinho diferente da tua linguagem da Bíblia aí, tá? Ele diz assim, ó: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, que alegria, Senhor, podermos estar na Tua casa nesta noite, podermos estar diante da presença do Senhor, Pai. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, porque nós poderíamos estar em muitos lugares, mas nós escolhemos, por decisão nossa, por escolha nossa, por opinião nossa, estarmos na casa do Senhor, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós queríamos estar aqui, Pai. Nós viemos aqui porque queríamos adorar ao Senhor e queríamos ouvir a palavra do Senhor. Nós viemos aqui porque reconhecemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti, Senhor. O Senhor é o oleiro e nós somos somente o barro, Pai. O Senhor é a videira verdadeira e nós somos somente um ramo desta videira. E o Senhor é o Criador e nós somos somente a sua criação, Pai. E nós estamos aqui diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para sermos alcançados, tocados, ministrados pelo Senhor. E eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor, através da Sua palavra, possa falar aos nossos corações, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele possa, à medida que eu for falando, Ele ir traduzindo a cada um dos corações, de uma maneira muito simples, de que cada um possa entender o recado da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui juntos, e eu estou aqui na total dependência do Senhor, e por isso eu peço ao Senhor, que me conduza, que segure na minha mão e me conduza em todo o tempo, em tudo o que eu devo fazer, que aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu tenha condições de colocar para fora, de uma maneira simples e clara, para que todos possam entender. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, queridos, podem se assentar. A glória a Deus. Eu antes de entrar na palavra, eu só quero reforçar, né, sobre amanhã pela manhã, né, amanhã cedo nós temos um encontro aqui dos homens de honra, né, e é um encontro que é feito exatamente só para que os homens possam se encontrar aqui e receberem uma palavra de Deus na vida deles, né, e Deus, Ele, nesse encontro especificamente, Deus tem colocado algo no meu coração, e é algo diferente. Eu confesso aos irmãos que é algo diferente do que normalmente nós ministramos nesses encontros, e por isso eu gostaria, né, eu mandei inclusive no grupo da igreja, mas eu gostaria novamente de reforçar e convocar todos os homens dessa igreja para estarem aqui, estendendo esse convite mais uma vez
aos irmãos de Votorantim, aqueles que estão me ouvindo agora, né, e vão me ouvir posteriormente, estão convidados a estarem aqui também, né? Eu sei o desafio que é de vir de lá para cá, mas o convite fica para vocês também, para estarem conosco aqui amanhã pela manhã. Eu creio que o que Deus tem para esse ministério de homens, a partir de amanhã, ele é um divisor de águas para um novo tempo na vida desses homens. O que Deus tem para propor, ou o que Deus tem proposto a nós, é algo que vai mudar um tempo, né, uma geração de homens daqui para frente. Esse convite eu também reforço, né, para aqueles que são jovens, né, os jovens principalmente, estejam conosco, né, é muito importante que os jovens homens participem desse evento, né, estejam sendo forjados já dentro daquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês também, amém? Então procurem estar conosco, não deixem de estar conosco, amanhã às 8h30, tomando um café da manhã e depois compartilhando uma palavra, amém? Eu acho que é isso, eu acho que eu tinha mais um recado, mas eu vou lembrar depois no meio do caminho, amém? Mas tudo bem, glória a Deus. Queridos, eu quero falar com você nessa noite sobre um assunto chamado fé radical. Diga, fé radical. Existe um tipo de fé, mas existe um outro tipo de fé, que é um tipo de fé radical. Essa palavra radical, ela para mim, ela demonstra, né? Ela conota a algo que realmente vem com uma mudança, vem com um posicionamento, vem com uma transformação, é algo radical, que chama a atenção mesmo, né, que demonstra mesmo o desejo e o posicionamento nosso diante do Senhor. Todos nós somos chamados de crentes, porque nós cremos em Deus, e tudo o que envolve a Deus. É por isso que eu e você somos chamados de crentes. Ali está indo um crente. Um crente significa um homem, uma mulher, que crê em Deus e crê em tudo aquilo que envolve a Deus. Mas, infelizmente, meu irmão, nos últimos tempos, o fogo da fé tem sido apagado no coração de muitos cristãos. O fogo da fé, ele tem sido, essa chama da fé, ela tem diminuído, e em muitos corações até tem sido apagada mesmo, né? Homens e mulheres que aparentemente deixaram de crer nas promessas do Senhor, por uma série de circunstâncias que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Mas uma coisa tem que ficar muito clara para mim e para você: isso não pode acontecer nas nossas vidas, irmãos. A fé, ela não pode acabar, a fé não pode se apagar nas nossas vidas, a fé não pode se apagar em nosso meio. E olha o que a palavra de Deus, lá em Lucas 18:8, Lucas capítulo 18, versículo 8, ela diz, é muito sério isso, né? E nós precisamos pensar sobre isso. Olha o que ele diz: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará ainda fé na terra? Querido, tantas vezes e por tantas situações, pelas crises que nós estamos vivendo, nós acabamos de sair, né, há pouco tempo de uma pandemia, nós estamos diante de uma economia que cada vez mais nós vemos que está destruída, nós estamos diante de um governo que cada vez nós percebemos que está se corrompendo em todas as esferas, em todas as áreas. Nós percebemos o governo de um país, um governo de um estado, um governo de uma cidade, né, perdido em meio à corrupção, em meio a acordos políticos e tantas coisas, né, que afetam diretamente a nós como moradores de um país, moradores de um estado, moradores de uma cidade. Então todas essas coisas, queridos, a maldade, né, a maldade que vem crescendo cada vez mais no coração das pessoas, você olha as pessoas hoje, você vê que há uma maldade crescendo cada vez mais, que até nos assusta tem hora,
Você fala, meu Deus, mas como pode tanta maldade assim existir no coração de alguém? Mas ela existe, e não só existe, como ela está crescendo cada vez mais. Então, o homem, ele cada dia mais se preocupa em benefício próprio, naquilo que é bom para ele. Ele deixa de se preocupar com os outros, ele tem a preocupação com o compromisso só do interesse próprio dele. Você vê isso dentro da igreja, você vê isso dentro das famílias, você vê isso dentro das empresas, né? Você vê dentro dos ambientes de empresa, pessoas que querem sempre puxar para elas querem passar por cima dos outros para se beneficiar, né? É só interesse, muitas vezes até prejudicando o outro. Ó, eu não quero prejudicar ninguém, mas já prejudicou. Como que não quer prejudicar ninguém? Já prejudicou, né? Eu não quero falar mal de ninguém, mas está prejudicando. Agora, o que você precisa entender é que qual é a intenção disso. Muitas das vezes a intenção disso é pegar o lugar daquela pessoa, né? E nós estamos vivendo um mundo dessa forma. Eu converso com pessoas que têm empresa, eu converso com pessoas que trabalham em empresa, e eu escuto coisas que eu digo, meu Deus, né? É incrível como as pessoas estão levando realmente a vida delas por um interesse, né? Muitos hoje, eles não querem os pés de Jesus, eles querem as mãos de Jesus. Eu quero a sua bênção, Jesus. Os seus pés não. Os seus pés não, eu não quero estar aos teus pés. Eu preciso das tuas mãos abençoadoras, que abençoam a minha vida e realizam os meus sonhos. Então tudo isso vai nos abalando. Tudo isso vai minando a nossa fé. Tudo isso vai desgastando a nossa fé. E quando nós percebemos, nós já nos tornamos pessoas incrédulas. Nós somos crentes incrédulos. Você tem noção do que é um crente incrédulo? Pode existir na terra um crente incrédulo? Crente que crê em Deus, mas que é incrédulo? Existe, querido. Nós percebemos isso muitas vezes nos nossos cultos. Reuniões frias. Reuniões sem vida. Reuniões sem alegria. As pessoas estão cantando as promessas de Deus, como se isso fosse um decreto de morte, uma sentença de morte, quando na verdade elas deveriam estar pulando e louvando e glorificando a Deus por essas promessas que Ele tem para as nossas vidas. Então você vai percebendo que a fé está sendo minada, quando você pega uma palavra e você ministra uma palavra, aonde as pessoas elas escutam aquela palavra, mas é como se você estivesse dando uma lição de física. Ó, um carro saiu de Itupeva a Jundiaí na velocidade média de 80 km por hora. Quanto tempo esse carro levou para chegar até Jundiaí? Vamos calcular, como se fosse uma aula de física e não uma palavra de Deus. E aí as pessoas ficam olhando para você, mais ou menos assim, né? Uma aula de física, quem já fez aula de física sabe como é. O professor é louco, cabelo tudo virado para trás, e ele ali um louco falando com você. Mais louco é nós que estamos ouvindo ele, mas tudo bem. Então, não é isso, querido. Só que a palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus cura, liberta, restaura, ressuscita, anima, fortalece, levanta o que está abatido. E às vezes nós ouvimos essa palavra e parece que nós nos abatemos mais do que nos levantamos. Acabamos de sair de um período de adoração. Como foi a sua adoração ao Senhor? Como foi, irmão? Como você o adorou? Como você se entregou à adoração a Ele? Porque meu irmão, escute bem, o culto e o momento de adoração do culto não tem a ver com pessoas cantando aqui e você assistindo. A adoração a Deus é sua. Eles aqui só estão fazendo um trabalho, conduzindo eu e você a adorarmos. Agora, o quanto o meu coração está disposto a adorar a Deus, é que vai haver adoração. Se eu ficar assistindo eles aqui, eles adoraram, eu não.
Então é o quanto eu estou disposto a adorar. Meu irmão, quando você parar de olhar para o seu lado, quando você parar de se preocupar com as pessoas, quando você parar de ficar preocupado com o ambiente, com a altura de som, com alguma coisa, quando você entender o que é adorar a Deus de verdade, você vai começar a adorar de uma forma que nada vai chamar a sua atenção. A hora que a pessoa fala assim, viu, meu irmão, você pode parar, porque começou a palavra agora, você continua cantando no seu lugar ali, Jesus, Jesus, mas irmão, agora chega o momento da palavra, se você não parar de cantar aí, nós não vamos conseguir pregar aqui, e ele está ali, acabou, já acabou o momento da adoração, eu nem percebi, eu estou tão aqui na presença do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes, a minha fé e a sua fé, ela está minada, ela está abalada, e uma incredulidade, ela tem às vezes entrado no nosso coração, nos levando a esse lugar de uma frieza espiritual, Olha o que 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito, ele diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Meu irmão, preste bem atenção nisso daqui que está escrito aqui, porque você precisa entender. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não está dizendo ali que nos últimos tempos muitos deixariam a igreja. Não é isso que está escrito ali. Eles abandonariam a fé. Abandonar a fé significa que você pode continuar dentro da igreja, seguindo doutrinas de demônios, e ainda assim estar dentro da casa do Senhor. Não é abandonar a igreja que está escrito ali, é abandonar a fé. Abandonar a fé é uma coisa, abandonar a igreja é outra. Existe a possibilidade de pessoas estarem dentro da igreja, sem fé nenhuma, e continuarem aqui, e estarem culto após culto. E isso é algo que eu e você precisamos analisar no nosso coração, porque isso não pode acontecer de forma nenhuma. E por que não pode acontecer de forma nenhuma, pastor? Por que nós não podemos perder a nossa fé, pastor? Por que nós não podemos perder essa bendita fé que o pastor está falando nessa noite? Porque em Hebreus 11:6 a resposta está ali, ó. Hebreus 11:6 ele deixa claro o porquê que nós não podemos perder a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não houver fé no meu e no seu coração, é impossível agradar a Deus. E eu e você temos que entender, eu posso estar na igreja, e eu achando que estou agradando a Deus, mas eu não tenho fé, eu não creio naquilo que está sendo pregado, eu não tomo posse da palavra, eu não recebo a palavra, eu não vivo a palavra. Isso é já um princípio de falta de fé. Porque quem tem fé, meu irmão, toma posse da palavra, e já sai metendo o pé na porta, e já sai fazendo o que tem que fazer, e colocando em prática a palavra de Deus. Quem tem fé faz isso. Tem que ir para cá? É para cá que nós vamos, então vamos agora. Já. Eu já coloco em prática na minha vida agora, amém? Ele diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você crê que Deus existe? Quantos aqui crê que Deus existe? Quantos aqui crê que Deus estava aqui no nosso meio passeando enquanto nós estávamos adorando Ele? Quantos crê? Quantos crê que enquanto nós estávamos cantando aqui, Ele estava aqui passeando em nosso meio? Até porque em Apocalipse Ele deixa claro isso, que Ele passeia no meio do povo enquanto o povo louva. Agora, a minha pergunta para você é, e na hora que Ele passou aí do seu lado, Ele deu uma paradinha porque Ele ouviu você o adorando em espírito e em verdade?
E ele até deu um sorrisinho assim, parou do lado e falou: esse aqui quando adora, rapaz, esse aqui é bênção. E aí ele vai para o outro: esse aqui também. Esse aqui precisa melhorar. Como que está o seu coração? Você precisa crer, querido. Você precisa crer que Ele existe e que também Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? E eu anotei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, sobre essa fé radical. E eu gostaria, meu irmão, de que você tomasse posse dessa palavra na sua vida, e de que você entendesse aonde eu quero que você chegue, e a dimensão que eu quero que você chegue acerca desse assunto. Sabe, queridos, por muitos anos da minha vida, pela educação que eu recebi, pela história de vida que nós tivemos, talvez a maior dificuldade da minha vida é a fé. Eu confesso a você que o maior desafio para mim é a fé, porque eu carrego comigo uma história, e eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre essa questão de história, e isso é muito difícil, né? Eu falei para vocês, eu trabalhei na minha vida eu entrei num emprego e fiquei 20 anos num emprego. O meu primeiro emprego durou nada mais, nada menos do que 20 anos. E eu tinha medo de sair desse emprego, de ir para um outro emprego. Recebi uma boa proposta de emprego e fiquei por um ano pensando se eu deveria ou não sair do meu emprego para ir para esse outro emprego, né? E por aí vai. Então é um medo, né? É um medo. E eu olho para o meu pai, eu vejo essas características no meu pai de uma forma muito, muito forte mesmo. Um homem que tem muito medo, que carrega muito medo com ele, em tudo, em todo tempo, em tudo que ele vai fazer, é muito medo, né? Então, eu vejo que Deus tem me levado a alguns lugares, a visitar alguns lugares, e mover essa fé no meu coração. E eu não sei se esse é a situação que você vive, eu não sei se essa é a condição que você também sofre com relação à fé, mas nesta noite, enquanto eu orava a Deus, eu pedia: Senhor, que as palavras que saiam da minha boca, elas sejam palavras que vão destruir todos os gigantes que cada um dos teus filhos enfrentam na vida de cada um deles, Pai. E que as palavras que saiam da minha boca gerem fé no coração dos teus filhos, para eles não só viverem, mas para eles desfrutarem tudo de melhor que o Senhor tem para cada um deles aqui nessa terra. E eu creio que nessa noite a sua vida será mudada. Eu creio, nós vamos encerrar esse culto de uma forma diferente hoje, e eu creio que a sua vida será mudada, diante de tudo que nós vamos viver aqui nesse lugar, amém? A primeira coisa que eu quero que você reflita comigo nessa noite, é que se não estamos vivendo, preste bem atenção nisso, se eu e você, nós não estamos vivendo além do que é lógico ou radical, nós não estamos vivendo por fé. Diga assim: se eu estiver vivendo, ou melhor, se eu não estiver vivendo naquilo que é lógico e radical, eu não estou vivendo por fé. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui para você entender um pouco mais o que eu quero te dizer. Alguns exemplos para você entender onde eu quero chegar. Deus chama um homem e ele diz assim para esse homem: pega esse monte de madeira, constrói uma arca e vai salvar você e sua família numa época que não tinha chuva. Imagina Deus aparecendo para um homem e dizendo assim para ele: acabei de deixar no fundo da sua casa lá caminhões de madeira para você construir uma arca. Para quê, Senhor? Para você salvar você e sua família. Do que, Senhor? De um dilúvio. Que dilúvio, Senhor? Porque não chove. Vai vendo. Deus chama um homem, Gago, Moisés, e ele diz para esse homem: você vai pegar o meu povo e você vai libertar o meu povo do Egito e vai levar meu povo até a terra prometida. Você vai diante de Faraó e você vai dizer para ele: manda o meu povo, liberta o povo de Deus. Agora, liberta o povo de Deus. Você tem noção do que é isso, meu irmão?
um homem estar diante de um rei eu estou vindo aqui trazer um recado de Deus para você, cara. E o recado de Deus para você é o seguinte: liberta o povo aí. Ele podia perder a cabeça dele na hora, meu irmão. Vem cá, chama aqui um soldado aqui. Leva esse coitadinho aqui. Já corta o pescoço dele ali para nós e vamos resolver esse problema aqui no campo. Tem lógica isso, meu irmão? Deus, ele vira para um homem de 99 anos e ele fala assim para ele: eu vou te dar um filho. Um homem de 99 anos, eu vou te dar um filho. E ele dá o filho para aquele homem. E depois que ele dá o filho para aquele homem, ele pede o filho para aquele homem. E sabe o que é mais louco, irmão? O homem dá o filho para ele. O homem leva 100 anos para ganhar um filho. E depois que ganha o filho, Deus pede o filho e o homem dá o filho. Deus leva Gideão com 300 homens para enfrentar um exército de milhares de homens. E eles saem vitoriosos dessa batalha. Davi derrota Golias com uma funda e uma pedra. Um gigante filisteu que estava afrontando um exército. E não havia um homem sequer, um guerreiro sequer, que enfrentasse aquele gigante. E um garoto, sem uma armadura sequer, um estilingue e uma pedra na mão, ele acerta a testa de um gigante, joga ele no chão e para dar uma incrementada, ele arranca a cabeça ainda. Tem lógica isso, meu irmão? Abraão, ele fica com a pior parte, como foi dito agora há pouco. Abraão, ele fica com a pior parte, diante de uma decisão. O bagaço do bagaço sobra para esse homem, mas ele é abençoado e prospera dentro desse bagaço que sobrou para ele, querido. Tem lógica isso? Eu fico com a casa, com o carro, com tudo, e te dou nada. E o que ficou com nada, tem tudo. Jacó recebe uma direção de pegar algumas varas e colocá-las diante de um rebanho. E enquanto o rebanho ia tomar água, eles olhavam para aquelas varas e ali diante daquelas varas começavam a nascer ovelhinhas malhadas e salpicadas. Um homem pega algumas varas e coloca na frente do bebedouro, aonde as ovelhas iam beber água, e essas varas que estavam colocadas ali, as ovelhas olhavam para elas, e elas começavam a nascer malhadas e salpicadas. Abraão recebe uma ordem de Deus: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E esse homem sai, e ele vai, conforme a ordem dada pelo Senhor. Jesus diz para Pedro: saia do barco e venha até mim, andando sobre as águas. E Pedro sai de dentro do barco e começa a andar sobre as águas. Jesus diz: joga a rede novamente. Após aqueles homens passarem a noite inteira no mar, tentando pescar peixes, Jesus diz para eles: joguem a rede novamente. Rapaz, eu passei a noite inteira e não peguei uma vírgula. Joguem novamente a rede. E eles jogaram a rede, e o barco deles foi quase a pique, de tão grande que foi a quantidade de peixe que eles pegaram. A minha pergunta para você, diante de tudo isso que eu falei: o que tem de racional ou lógico nisso, meu irmão? Diga para mim o que tem de racional e lógico nisso, meu irmão. Nada, diga nada. Não tem nada. Não tem nada.
enquanto eu estava escrevendo isso, Deus me lembrou de algo que é maravilhoso. Mas antes disso, deixa eu concluir o que eu quero dizer para você. Tudo isso que eu acabei de dizer para você agora, isso é uma loucura. Diga, isso é loucura, pastor. Isso é loucura, pastor. Como é que Deus manda o cara sair de dentro do barco no mar, pastor, e sair pisando sobre as águas? Meu Deus, como é que pode? Como é que pode Deus mandar o cara colocar 3 varinhas na frente das do rebanho e ali nascer? Isso é loucura, pastor. Evangelho é loucura. Você precisa crer, e você precisa ser louco o suficiente para crer nisso que Deus está falando. Nós perdemos isso. Estávamos ontem falando ali no portão. Nós estamos vivendo, né? Nós estamos falando, meu irmão, tem uns crentes aí que enquanto o fogo não desce, tem uns crentes que enquanto o negócio não pega fogo, eles não vão embora. E meu irmão, nós estamos chegando num ponto que nós nem queremos mais que o fogo pegue. Nós viramos cristãos incrédulos. Para nós virmos aqui, meu irmão, querido, quando nós fazíamos algumas vigílias para trás aí, o Aparecido não está aqui para dizer não, porque nós entrávamos no meio de uma braquiária que tinha aí um mato, e eu vou falar para você, meu irmão, se tivesse cobra, sei lá eu que tivesse, eu sei lá o que podia ter naquele lugar, é só os raízes aí, né? Eu acho que o único que pegou esse aí foi o Beto e a Paulinha. Irmão, nós enveredava por meio de uma braquiária que tinha lá no escuro, não tinha uma luz. Você só ouvia nego gritando no meio daquele mato, e gritando no meio do mato, e pedindo para descer o céu e o fogo de Deus, e enquanto não vinha o fogo, os caras não iam embora. E hoje, tem que deixar a luz acesa, o ar-condicionado em 16 graus para nós aí, aleluia. O som ligado e tudo mais, e glória a Deus. E a gente está orando. Deu a hora, o Senhor ainda não arrebentou o que tinha que arrebentar, e vai todo mundo embora feliz da vida, porque ficou aqui. Sabe, irmãos, são coisas que eu vejo que são loucuras, e precisa ser loucura. Sabe por que precisa ser loucura? Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Meu irmão, você entendeu que Deus escolheu as coisas loucas? É loucura, querido. Deus não quer nada racional, Deus quer uma fé radical, e eu e você precisamos ser obedientes a ponto de vivermos essa fé radical. Deixa eu te contar um testemunho que eu ouvi há algum tempo atrás, de um homem de Deus, que viveu algo sobrenatural na vida dele, diante de uma direção dada por Deus, que era loucura. E enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei disso, né? Irmãos, esse homem estava orando a Deus, e Deus disse para ele: eu vou dar a você uma grande loja de peças automotivas. Eu vou dar a você uma grande loja de peça automotiva. E essa loja não será uma, serão 3. Esse homem estava quebrado, querido. Esse homem não tinha dinheiro, ele não tinha condição nenhuma para nada. E ele disse: bem, Deus, tá? E o que eu tenho que fazer então? E Deus falou para ele: procure um imóvel, procure um prédio para você alugar e para você fazer a sua loja. E esse homem, ele saiu, e ele falou que ele saiu e foi procurar um imóvel e um prédio. E ele procurou o imóvel, e ele achou. Ele falou que era mais ou menos, dava um banheiro, irmãos. 1,5 por 2 ali, um espaço ali. O aluguel
eu não tenho dinheiro, então o cara vai cobrar o mínimo possível. E ele viu o lugar com o cara, falou pro cara, não, eu acho que eu vou ficar com isso aqui. Eu vou ficar com isso aqui. E tá tudo certo. E ele voltou para a casa dele. Quando ele chegou na casa dele, ele foi orar. Deus falou assim para ele, você achou o lugar, filho? E ele disse, Deus, eu achei o lugar. E Deus falou para ele, e aquele bagulho que você achou, é o que você acha que eu vou dar para você? Saia novamente e procure na cidade o melhor lugar que os teus olhos encontrar. Presta atenção no que eu estou te falando, irmão, porque isso é real. Procure na cidade o melhor lugar. Escolha o melhor lugar, porque é esse lugar que eu vou te dar. E ele saiu, irmão. Ele saiu e ele foi. E ele deu de frente a um prédio, irmãos. Grande, pensa, grande. Espelhado, negócio fabuloso. E ele voltou para casa e ele falou, Deus, eu escolhi o lugar. E Deus falou, pois pronto, então agora liga para o proprietário que você vai conversar com ele. E aí ele foi, chamou o proprietário para uma reunião. E ele falou para o proprietário assim, eu quero alugar esse imóvel. E eu vou fazer uma grande autopeças aqui nesse lugar e tal, não sei o que lá. E quanto que é o valor do aluguel? O cara pegou e falou, o valor do aluguel é tanto, você precisa dar tanto de aluguel antecipado e tal, não sei o que lá. Ele pegou e falou assim pro cara, rapaz, só que tem um problema. Aí o cara pegou e olhou para ele e falou, qual que é o problema? Ele falou, eu não tenho dinheiro. Aí o cara pegou e deu risada. O cara falou, você está de brincadeira, né, cara? Ele falou, não estou de brincadeira não, cara. Eu não tenho dinheiro não. Eu não tenho dinheiro, cara. Aí o cara pegou, ficou até um pouco irritado com ele, saiu e foi embora. E ele voltou para casa, envergonhado. Irmão, imagine você, se você não voltaria para sua casa envergonhado. Você diante de um homem de negócio, o cara saiu de onde ele estava, para ir te receber, para alugar um imóvel, você chega lá e fala que você não tem dinheiro, o cara fala, você é um palhaço. Ele chegou diante de Deus e ele falou para Deus, Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, Deus. Como é que o Senhor me manda falar com um homem sem ter dinheiro, Deus? Deus falou para ele, faça a sua parte que eu faço a minha parte. 3 dias depois, o proprietário do imóvel ligou para ele e falou para ele, vem aqui no imóvel que eu preciso falar com você. Ele saiu da casa dele e ele foi até o imóvel. O cara chegou para ele e falou para ele assim, cara, você está de brincadeira comigo, você não tem dinheiro para pagar isso aí. Você está de brincadeira comigo, não é possível um negócio desse. Ele falou, não estou não, eu não tenho dinheiro não. Nenhum. Mas uma coisa eu posso te garantir. Quem mandou eu vir aqui falar com você, em breve, certamente, vai me dar para pagar as minhas contas e pagar o seu aluguel e devolver tudo o que você está fazendo por mim aqui. O cara falou para ele, está alugado o prédio. Pode ir, a chave está aqui, o prédio é seu. Eu nem sei porque que eu estou fazendo isso, não consigo entender porque que eu estou fazendo isso, mas eu tenho que fazer isso. Tó, a chave é sua. Assunto 1 resolvido, irmão. Presta atenção, assunto 1 resolvido. Ele volta diante do Senhor e ele diz assim, Deus, como que eu vou conseguir montar uma autopeça? O prédio está lá. Agora, para eu colocar lá dentro, eu preciso de peça, Deus. Como é que eu coloco peça dentro daquele lugar se eu não tenho R$1 para comprar peça? Deus falou para ele, vai visitar os fornecedores de peça. E ele foi, querido, ele foi. Ele sentou com um dos maiores fornecedores de peça daquela região. E ele conversou com os fornecedores mostraram tudo para ele. E, querido, era um valor bem significativo. E o fornecedor virou para ele e falou assim para ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde você vai colocar essas peças? Porque eu não estou vendo uma prateleira aqui dentro, você tem um salão vazio. Aonde estão as prateleiras? Aonde estão as coisas que você vai colocar, tudo isso aí? Ele falou, então, agora que eu preciso te falar o melhor da história. Eu tenho prédio, mas eu não tenho dinheiro para comprar nem as peças, nem a prateleira e nem nada. A mesma coisa aconteceu, irmãos. O cara ficou revoltado com ele, o cara ficou indignado com ele. E o cara foi embora. Passou uma semana, o cara ligou para ele, querido. E o cara falou para ele, eu quero uma reunião com você. Lá naquele prédio. E quando ele chegou lá, estava o cara e mais algumas pessoas junto. Ele estranhou tudo aquilo. E ele falou assim, pode falar. O cara falou para ele, eu nunca vivi isso na minha vida. E nem me pergunte, nem me fale nada. O cara era mundano ao extremo. Ele falou que todas as vezes que o cara falava muito palavrão.
Ele falou assim, ó, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, eu não quero nem pensar em entender nada, mas essas pessoas que eu trouxe aqui são arquitetos que já estão preparando de montar as prateleiras todas dessa loja, e eu vou colocar as peças todas dentro dessa loja, e você vai ter o seu estoque pronto para começar a funcionar daqui a um mês na sua loja. E ele voltou para casa de novo. E a hora que ele ajoelhou diante de Deus, Deus falou para ele: quem é o teu Deus? Quem foi que te mandou fazer isso? Se eu te mandei, faça. Meu irmão, presta bem atenção. Em 6 meses, aquele homem virou a maior loja de autopeças. Ele já havia pagado o prédio e comprado o prédio. Ele já havia pagado o fornecedor e já estava montando a segunda loja dele, em uma outra cidade, querido. Você tem noção do que Deus pode fazer na sua vida? Você tem noção do que Deus pode fazer na sua vida? Mas você precisa entender que viver por fé foge do que é lógico, não tem lógica. Eu imagino Jacó diante do Senhor, orando e dizendo para Deus: Deus, eu estou com um problema gigante. Qual que é o teu problema, Jacó? Deus, aquele para não falar outra coisa, né? Aquele abençoado falou que agora eu preciso das ovelhinhas todas malhadas e salpicadas. Quantas nasce, Deus? E eu imagino Deus olhando para ele e falando para ele: vai lá, corta uns pedaços de galho de amoeira, de amendoeira, e traz aqui, e você está de... Não, peraí, você está de brincadeira, né, Deus? Não, que plano é esse, né? Eu penso que o Senhor, sei lá, tinha que fazer alguma coisa do céu, mandar uma provisão, sei lá eu, uma unção. Não, pega umas galinhas de árvore e põe aqui na frente, aqui, ó. Eu fico imaginando Jacó olhando as ovelhas, bebendo água, ele olhando aqueles galhos, falando: meu pai do céu, isso aqui vai dar no quê, gente? Ai, ai, ai. Eu fico imaginando Gideão. Vai, Gideão, agora chegou a hora. Chegou a hora do quê? De morrer? Porque nós tem 300 caras aqui, Deus. Dá uma olhada do lado de lá, como é que está lá aqui lá. Como é que nós vamos vencer os caras? Gideão, vai que vocês vão vencer. Isso é loucura, meu irmão. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Compreenda algo que eu quero dizer nessa noite para você. E eu preciso que você saia daqui entendendo isso. Fé, viver por fé, é viver fora da casinha, é viver fora da caixinha, é viver fora daquilo que é lógico. Fé é loucura. Fé, a definição de fé é acreditar no que não existe. É louvar por aquilo que não se tem. O que você está louvando, meu irmão? Eu estou louvando pela vitória. Vitória do quê? Você está no meio da derrota. Mas eu creio que a vitória virá, e eu vou tomar posse dela na minha vida. Você não está ligado, meu irmão? Agora, se você andar na lógica, para. Porque a lógica seria essa: Deus, desculpa aí, mas nós vamos pegar os 300 homens e vamos sair fora, porque nós vamos perder essa batalha e estamos indo embora. A lógica seria: Deus, o senhor é louco, eu não vou cortar galinho nenhum, não vou fazer nada. A loucura, o lógico seria: Deus, você me perdoa, esse é o próprio Satanás falando comigo para eu ir lá e falar com esse cara da loja. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Se você quer viver por fé, você vai ter que sair de dentro do barco com seus 2 pezinhos para fora. Se você quiser experimentar coisas grandes de Deus na sua vida, não é dentro do barco que você vai experimentar. Os que estavam dentro do barco não andaram sobre as águas. Eles viram aquele homem que tinha fé andando sobre as águas. Porque todos poderiam ter saído. Pedro saiu, vamos embora todo mundo! Oh! Não, ninguém quis sair não. Todo mundo ficou de boa. Não, você é louco, vai andar nisso aí? Não. Olha lá, vai indo louco de novo, olha lá. Isso é um louco. Aonde os caras estão indo? Aonde os caras estão pensando em igreja? Aonde não sei o quê? Isso é loucura, é verdade. Eu sei que é loucura, meu irmão. Isso é loucura. E eu amo loucura, porque eu sou louco. E eu estava pensando também, Deus me levou a refletir também em nós. Meu irmão, o que nós vivemos é loucura. O que essa igreja, o que esse ministério vive é loucura. Deus nos conduziu a começarmos uma obra, e nós fomos na casa do Guilherme e da Maísa. E nós chegamos na casa do Guilherme e da Maísa e começamos ali a fazer os cultos na casa do Guilherme e da Maísa.
E aí criança correndo para cima e para baixo, e plá, e bah, e eu incomodado, falando, meu Deus do céu, cara, o cara está fornecendo a casa dele para nós fazer culto aqui, e nós vamos destruir a casa do cara inteira. Daqui a pouco passava um moleque pendurado no abajur, passando para lá, e ele olhando e falando, ai que fofo, né, pensando, mato, né, e eu pensando comigo, Deus, está tudo, não pode, nós temos que ir embora daqui, o senhor tem que preparar algo, né. E aí eu me sentei com algumas pessoas, e eu falei, gente, a gente tem que procurar um lugar. E nós saímos para procurar um lugar. E todos os lugares que nós batemos, eram tudo muito caro. E eu me lembro desse dia, a Paulinha, ela virou para nós e falou assim, eu tenho um lugar. E uma mulher pequena, né, pequena, bem pequena, mas com fé, com uma fé grande. Ela falou, olha, tem uma chácara assim, assim, onde o Beto morava. E se nós batermos lá tem um salão que dá para nós fazermos os cultos lá. Ainda eu falei para ela na época, eu falei, Paulinha, não dá, Paulinha. Paulinha, não tem como, Paulinha. Imagina, se nós estamos vendo um salãozinho de 100 metros aqui na cidade, os caras estão pedindo 3, 4 pau, imagina uma chácara daquela lá, 10 mil metros quadrados, os caras, é uma fortuna, Paulinha. Mas ela falou, mas o não a gente já tem. Nós não temos nada a perder, vamos até lá, vamos conversar, vamos ver o lugar. E nós pegamos a chave e fomos. Quando nós entramos lá, irmãos, era exatamente aquilo que nós precisávamos. E aí eu falei, meu Deus, agora que vem a grande dificuldade. Nós não tínhamos dinheiro, querido. Nós não tínhamos nada, não tínhamos condições de nada, não tinha como. Nós não tínhamos nada, literalmente nada. E aí o Beto conversou com a mulher, e a mulher falou assim, olha, se vocês vão fazer os cultos aí e tudo mais, então vamos fazer o seguinte, vocês podem usar a chácara. Vocês só mantêm a chácara em ordem para nós, e não precisa pagar nada de aluguel. E meu irmão, olha, nós ficamos ali por um bom tempo, e aquele tempo foi precioso para nós, muito precioso. E eu poderia enumerar para você tudo que Deus fez nesse ministério, para nós chegarmos aqui. E uma coisa eu te garanto, meu irmão, você nunca me ouviu aqui nesse altar dizendo assim, meu querido, nós precisamos fazer uma campanha para pagarmos essa conta de luz. Porque o Senhor, Ele sempre esteve conosco e nunca nos abandonou, meu irmão. O nosso aluguel, ele é pago antes do dia aqui nesse lugar. Se for no domingo, nós fazemos questão de pagar no domingo o aluguel do cara. E aí Deus falou comigo, filho, você entende que eu quero mexer no seu coração e eu quero levar você a viver um nível de fé mais profundo. E nessa noite eu quero levar você, meu irmão, a desfrutar de coisas maiores que Deus tem para você. Mas talvez as circunstâncias tenham colocado uma incredulidade no seu coração, e parece que você já não crê mais nesse Deus, como você crê um dia na sua vida. Uma segunda coisa que eu quero, nessa noite, dizer a você, é que a fé é ativada pelas minhas palavras. Diga, a fé, ela é ativada pelas minhas palavras. Olha o que 2 Coríntios 4,13 diz. 2 Coríntios 4,13. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? O que a sua boca tem confessado? O que a sua boca tem professado? Porque, meu querido, a sua boca, a palavra que sai da sua boca, ela tem muito, mas muito poder. E você precisa entender que a fé, ela vai ser ativada pelas tuas palavras. O que você tem dito, ativa a fé, ou mina ou destrói a fé. Ou mina ou destrói a fé. Olha que interessante isso. Vamos lá para Números 14. Esse texto é maravilhoso. Números 14, 6. Nós vamos ler até o 9. Um exemplo, né, de falar. Josué e Calebe, eles se levantaram e falaram. Porque olha o que ele está dizendo aqui, ó, no versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Queridos, esses dois homens, eles estavam diante de pessoas que estavam dizendo isso. Por que eles rasgaram as vestes? Porque eles estavam em alguns homens que não eram qualquer homens, e eles disseram assim: a gente viu a terra era boa. Se você voltar um capítulo para trás, ele estava dizendo: a terra era boa, a terra realmente mana leite e mel, mas lá tem gigantes, e nós éramos para eles como gafanhotos, e eles eram grandes e fortes. Olha o que Josué e Caleb estão dizendo aqui: eles são grandes e fortes, nós vamos comer eles que nem pão, nós vamos fazer deles o pão do café da manhã, cara. Toma posse disso, acorda, meu irmão, Deus está conosco. Eles são grandes, mas muito maior é aquele que está conosco, e eles vão virar pão para nós. Como você pensa, como você fala, a fé é ativada pelas tuas palavras. Se você está dizendo palavras de derrota, você já é um derrotado. Agora, se você se levantar e dizer: não, eu não aceito, eu vou vencer, a minha família vai vencer, a porta vai se abrir, e ela se abre. Querido, entenda. Feche os teus olhos, feche os teus olhos aí. Aumenta um pouquinho esse fundo para mim aí, aumenta um pouquinho. Isso. Abre a sua boca agora e começa a falar. A fé é ativada pelas tuas palavras. Agora começa a declarar palavras de vitória sobre a sua vida aí. Eu não sei o que você está precisando, mas começa a declarar. Use a sua fé, exerça a sua fé agora. Começa a declarar. Eu não sei o que você quer, eu não sei as suas expectativas, mas seja ousado. Deus não quer uma casinha, Deus quer te dar uma casa grande, um carro bom. Deus quer te dar vitória, Começa a declarar. Vai falando. Ei, Sunie, Shruyomanayessie. Nessa noite, o poder da fé será ativado na sua vida. Seja ousado. Vai falando. Urie, sonoyesho, riandaralamanaya soyandele, riamanaya suyandaramanai. Vai dizendo. Você que é empresário, vai dizendo que a sua empresa não é uma empresa qualquer. Ela será maior em Itupeva, maior em Jundiaí, em São Paulo, no Brasil, no mundo. Vai declarando aí: eu serei próspero em todas as áreas da minha vida. Eu terei saúde. O meu casamento será bem sucedido. Os meus filhos serão bem sucedidos. Vai declarando. Use a sua boca. Manaya suyandele manai, rieshe gorolomonoi, riamanaya suyandele. Isso. Ainda tem mais. A sua fé será ativada por aquilo que você está falando hoje. Amanhã não reclame se você não pediu para Deus com ousadia. Porque o Deus que está aqui é o Deus do impossível. O Deus que está aqui não é um Deus que te dá nas mãos qualquer coisa. Ele te dá nas mãos coisas grandes, coisas boas, coisas maravilhosas.
o que você está pedindo, o que você está declarando. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Isso. Olhe para mim aqui agora. Isso. Isso. Você vai ter mais tempo ainda. Você vai ter mais tempo para isso ainda. Agora deixa eu te alertar para uma coisa muito importante, que você precisa analisar muito bem na sua vida. Deus liberou uma profecia para 3 milhões de pessoas, que eles iriam entrar na terra prometida. A profecia foi liberada sobre a vida de 3 milhões de pessoas. Somente 2 daquelas 3 milhões entraram na terra prometida. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Além de só 2 entrar na terra prometida, eles levaram muito tempo para entrar na terra prometida, porque eles andavam juntos, infelizmente, com pessoas resmungonas e incrédulas. Eles foram obrigados a andar junto com pessoas resmungonas e incrédulas. Por isso foi tão difícil e levou tanto tempo para eles pisarem na terra prometida. Então deixa eu te dar um toque aqui nessa noite. Tome cuidado com quem você anda, porque dependendo de quem você anda, essa pessoa ela vai roubar sua fé. Dependendo de quem você anda, essa pessoa não vai deixar você entrar na terra prometida, ela vai impedir você de entrar na terra prometida. Existem pessoas que não querem que você entre na terra prometida. Existem pessoas que não querem que você viva o melhor de Deus para você nessa terra. Existem pessoas que você vai dizer: nesse ano vai acontecer tal coisa na minha vida. Elas vão dizer: não sei não, sei lá. Meu irmão, você tem que andar do lado de pessoas que vão dizer assim, glória a Deus! E quando você estiver lá, chama eu, porque eu quero ir junto. Preste atenção. Que tipo de pessoa você tem andado? Com quem você tem compartilhado os teus sonhos? Os planos que Deus tem colocado no seu coração? Talvez você nessa noite esteja ouvindo aí: pega a vara. E se você procurar alguém, vai dizer para você: é loucura. Mas se você achar um louco igual a você, ele vai dizer: eu estou com você e eu quero pegar com você as varas. Acorda, meu irmão. Aonde que tem que colocar a vara? Vamos lá que eu quero ver, porque eu quero ver esse milagre acontecendo. Eu quero desfrutar dele também. Se você não escolher as pessoas que você anda, você corre o risco de não desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Agora escute: o que Deus tem para você nessa terra não é pequeno, meu querido, não é humilde. O que Deus tem para você nessa terra é grande, é poderoso, e é para destacar e mostrar a diferença entre os que servem e os que não servem a Cristo aqui nessa terra. É para você andar aí fora e as pessoas olharem e dizerem: lá vai um servo do Senhor. Porque realmente, quando Deus entra na vida de alguém, Ele faz o que tem que fazer. Meu irmão, Ló podia ter ficado com tudo para ele. Deus ainda continuaria abençoando Abraão. Ló podia ter feito o que ele quisesse, virado de ponta cabeça. Ló podia ter quebrado as 2 pernas de Abraão, amarrado ele, jogado ele num buraco.
ele ainda seria abençoado por Deus, porque a bênção do Senhor estava sobre ele, e aonde ele andasse, ela andava com ele. Escute, preste atenção e avalie as tuas companhias, porque muitos de nós não vivemos sonhos grandes, porque sempre há perto de nós pessoas resmungonas e murmuradoras e incrédulas. Imagine você, esse homem que eu acabei de falar agora, virando para alguém dizendo assim: acabei de orar agora e Deus falou para mim que eu vou ter 3 lojas de autopeça e vai ser grande. E quanto você tem para começar? R$0. Você é louco, cara. Vai orar de novo, vai orar de novo. Agora um homem de fé, meu irmão, um homem de fé, ele levanta e fala assim: dá a mão para mim aqui, porque nós vamos agora viver esse milagre. Nós vamos agora viver esse milagre. Meu irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele será o mesmo sempre. Aquele Jesus que curava, aquele Jesus que fazia milagres, e Ele está aqui nesta noite, e Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando maravilhas. Aliás, Ele está desesperado para derramar bênção sobre a sua vida, Ele está desesperado para desatar sobre a sua vida coisas grandes e poderosas, mas você precisa tomar posse, e acreditar e crer, e começar a falar. Use a sua boca para falar. Declare, aonde você andar, declare, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai ser. As pessoas vão olhar e falar: lá vem o louco. Sou louco. Como eu gosto de gente que às vezes fala para mim: eu vou falar um negócio para você aqui, mas essa é loucura. Eu falo: não liga não, velho, aqui tem outro louco do outro lado. Então, é louco falando com louco, dá certo. Você só não pode falar com gente muito racional, porque fé, meu irmão, foge do racional. Sabe por que nós não estamos vendo mais cadeirantes andando? Sabe por que nós não estamos vendo mais cegos enxergando, surdos ouvindo? Porque nós somos muito racionais, querido. O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão fazer. Meu irmão, se Deus mandar você sair dando bicuda nas cadeiras aqui dentro da igreja, mete o pé e não se preocupa com o que vão pensar, só faz. Quantos de nós já recebemos direção de Deus em muitas coisas e não fizemos, porque somos racionais? Isso é loucura, pastor. O que Deus mandou eu fazer é loucura, pastor. Deus mandou eu sair correndo daqui de casa, ir até lá na esquina e voltar correndo. Faz sentido isso, pastor? Não faz, né? Mas eu volto e falo para você: mandar um homem construir uma arca num tempo que não chovia é bem mais loucura do que você sair correndo, ir até lá na esquina e voltar. Não é não? Eu estava falando com a Lucimara esses dias atrás, e ela falou assim para mim: pastor, você falou sobre experiências com Deus, e eu preciso entender sobre as experiências com Deus. Eu estou diante de um desafio, eu preciso saber se essa é um desafio mesmo de Deus, né? Eu falei: e qual que é o desafio? Eu preciso ir até uma amiga minha e falar para ela de Jesus, mas é um desafio, pastor. Eu falei para ela: então deixa eu te contar o que é um desafio. Aí eu escrevi embaixo para ela, eu falei: o que você acha que é mais difícil? Você falar de Jesus para sua amiga ou essa história que eu acabei de contar? Não, pastor, é muito mais fácil falar para minha amiga. Eu falei: então, minha filha, o que você está esperando para ir? Vai agora. Entendeu, meu irmão? Quem toma posse dessa palavra aí? Um último ponto. A nossa fé, ela está baseada em nossa história. Diga: minha fé, ela está baseada na minha história. Acredite, irmão. A sua fé está baseada na sua história. E tem pessoas aqui que têm histórias difíceis o suficiente para não crer em Deus. Acredite. Olha que interessante isso. Juízes capítulo 6, versículo 13. É muito interessante aqui. Gideão respondeu: ah, Senhor,
Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando eles dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Essa é a resposta de Gideão quando o anjo apareceu a ele. Aí o anjo apareceu a ele falando uma outra coisa para ele. E quando o anjo falou o que tinha que ser dito para ele, a resposta dele foi essa. Qual era a visão que Gideão tinha? Senhor, a nossa família, olha como nós estamos aqui. Olha tudo o que aconteceu conosco. Não tem condição. Nossa vida está destruída. Percebe, querido, que esse homem, nessa fala dele, ele está totalmente embasado na história dele, na história que os pais dele contavam a ele. Eu vivi a minha vida toda embasado na história que o meu pai me contava. O meu pai dizia, nós somos pobres, e nós não nascemos para ser ricos, nós vamos ser pobres e sermos pobres para sempre. Então ter uma casinha para nós morarmos não é o suficiente, é uma vitória que você não faz ideia. E a vida inteira nós fomos alimentados disso. Então 2 tijolos, um em cima do outro, e uma cobertura para nós era o suficiente, porque nós só podíamos ter isso. Quando nós fomos, irmãos, eu falei isso há tempos atrás aqui. Um dia, Deus me deu a condição de comprar um carro melhor, quando Isaac ia nascer. E eu fui numa concessionária que era um paciente do César que trabalhava na concessionária, um homem cristão da Assembleia de Deus. E ele me atendeu, e ele me mostrou o carro. Irmãos, acredite você ou não, eu passei o dia inteiro mal, porque eu estava cometendo um crime comprando aquele carro. Nós tínhamos um Palinho, e nós estávamos indo para um carro sedã, automático, banco de couro, isso e aquilo, e mais isso e mais aquilo. E eu olhava para aquilo e falava, não, isso é um crime, não pode. A Rose falava para mim, não vai comprar. E eu falava, Rose, como nós vamos comprar isso aqui? Nós não podemos ter esse carro, Rose. Mas eu tinha dinheiro para pagar. Aí eu liguei para o César, falei para o César, César, vem aqui, cara, vem aqui. E ele foi lá na concessionária. Eu falei, olha o carro, vê se o que eu queria, irmãos, era que ele achasse defeito no carro. E falasse, isso é uma porcaria, pode não comprar não, isso é ruim. O cara falou, vamos andar no carro. Eu me lembro, irmãos, que o cara fez questão de fazer assim, ó. O cara falou assim, você vai andar? Eu falei, eu não vou andar desse carro não. Eu não vou andar. Eu falei, César, você dirige o carro. Se você falar para mim que o carro tá bom, tá tudo certo. Eu fui no banco de trás, eu fui na frente, ele foi atrás. Aí o cara pegou e falou assim, doutor, esse painel aqui, ó, é de não sei o que lá, que você põe o dedo e se afunda, e não é plástico, não sei o que lá, isso aqui é carroceria de Volvo, e não sei o que lá e tal, e mais não sei o que lá, e eu pensando comigo, cara, isso é um crime, isso não pode, não faz sentido para mim. E nós voltamos na concessionária, o César virou para mim e falou para mim o que eu não queria ouvir, tá bom pra caramba, isso aí é bênção de Deus, vamos levar. Meu pai do céu, você não faz ideia, eu fazendo a curva ali no Santa Fé, e subindo com o carro no Santa Fé, com o carro, e pensando o que os vizinhos iam falar, o que as pessoas iam falar, o que o meu avô, a minha avó, meus tios iam pensar, a hora que eu estivesse chegando com aquele carro, porque a minha mente era de pobre. Para mim o certo era eu chegar com um carrinho velho, um fusquinha lá, e eu não tenho nada contra um carrinho velho e um fusquinha, mas essa era a mentalidade que tinha ali. E ele falou para mim, cara, Deus está te abençoando, pega isso aí e anda. Ah, irmãos, a hora que eu entendi o recado, eu peguei, andei mesmo. Aí eu andei com força. Falei, agora eu vou dar uma de patrão, aleluia, né? Automático, coisa e tal. Não quero mais carro mecânico não também. Glória a Deus, né? Mas percebe que essa visão que nós temos muitas vezes, que foi colocada sobre nós, ela precisa ser destruída, meu irmão. Porque essa não é a visão que Deus tem de mim e de você. E eu quero nessa noite mostrar para você a visão que Deus tem de mim e de você. Primeiro, a visão que Deus tinha sobre o próprio Gideão. Vamos voltar no versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso
guerreiro. A visão que Gideão tinha dele era pior, mas a visão que Deus tinha sobre Gideão era melhor, querido. E mesmo assim, Gideão ainda não entendia, ainda ele estava com medo, e Deus precisou fazer mais uma coisinha ainda. Olha lá para nós, vamos lá para Juízes agora, capítulo 7, Juízes capítulo 7, versículo 9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Olha isso, meu irmão. Olha isso, meu irmão. Deus levou Gideão lá para ouvir o que ele pensava a respeito de Gideão. E nessa noite Deus trouxe você aqui para mostrar para você o que ele pensa a respeito de você. A respeito de você. E agora eu quero que você ouça com muita atenção o que eu vou dizer para você. Lá em Jeremias 29:11, tem algo de Deus para você? E eu gostaria que na hora que eu dissesse isso, você fizesse assim com a sua mão, ó. Tomo posse agora, é meu. Olha o que está dizendo lá. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Está falando para você. Ele está falando para você. É para você que ele está falando. Amém? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los, diga, prosperar. Não. 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 Isso. Você crê nisso? Então dá um aplauso para o Senhor aqui, ele merece. Ele é digno. A Bíblia disse: se você crê, assim será. Assim será. Planos de fazê-los prosperar. Continua com a sua mão levantada, que não terminou ainda. Deus não faz as coisas pela metade, não, irmão. De fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Você vai ter um futuro brilhante, meu querido. Você vai ter um futuro brilhante. Projeta para nós, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 2 Pedro 2, 9 e 10. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu acho que eu coloquei alguma referência errada aqui, Renata. Mas eu vou ler na minha aqui. Ele diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo,
mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês são esse povo. Nessa noite, destrua essa visão que você tem sobre você. Permita que Deus quebre essa sentença que você carrega sobre a sua vida, de fracasso, de derrota, de não ser próspero, de não ser abençoado. Nessa noite destrua isso. Você vai poder fazer isso aqui. Eu repito e digo a você, meu irmão, se você crê, assim será, querido. Aquilo que você falou nessa noite, já foi dado uma ordem no mundo espiritual. É só preparar, esperar chegar, porque vai chegar, querido. Não tenha dúvida, vai chegar. Eu posso te garantir, vai chegar. E eu quero concluir, voltando lá no nosso texto inicial, de Marcos 11, 24. Adriano, depois você corta aí, recorta, faz o que você achar melhor disso aí, tá bom? Se coloque de pé, querido. Se esse púlpito não voar hoje, ele não voa mais. Então os que estão aí na frente, fiquem espertos. Amém? Muda de lugar, isso aí. Muda de lugar. Meu irmão, está dizendo ali, ó. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem, tudo é tudo. Tudo é uma casa. Tudo é um carro, tudo é a sua cura, tudo é a restauração da sua família, tudo é uma empresa, um emprego maravilhoso, tudo é prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas, tudo é tudo. Ele está dizendo aqui para você nessa noite, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim acontecerá. Eu quero que você saia do seu lugar. Alguns quiserem vir aqui na frente, se ajoelhar, aqui no canto, aqueles que quiserem ir mais profundo. Eu quero que vocês saiam dos seus lugares, que vocês se dispersem um pouco, saia de perto das pessoas, para você ter o seu momento de oração. Agora é um momento de oração entre você e o Senhor. É você e o Senhor. Eu não vou orar por você, é você e o Senhor. Então se você tem dificuldade de estar perto de pessoas, se afaste, vá para um canto. Agora eu quero que você se ajoelhe e você se coloque diante do Senhor. Antes de você começar a orar, preste atenção no que eu vou declarar. Antes de você começar a orar, preste atenção no que eu vou dizer para você. No versículo 23, ele diz assim, ó. Aqui está o segredo, me ouça, aqui está o segredo. Ele diz, eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Então cada palavra que você disser essa noite, não duvide, não duvide, não duvide, somente ore, somente declare, comece agora a orar, comece agora a orar. Não se preocupe com quem está do seu lado, não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado, agora é você e o Senhor.